Olá, pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a fazer esse simpático cavalinho do tema Fazendinha. Já aproveita para dar aquele like assinando a chamada da aula e vem comigo no passo a passo? Para fazer o cavalinho, a gente vai precisar de massa marrom, uma bolinha de 2,5 centímetros de diâmetro e uma bolinha de 1,3 centímetros de diâmetro. Na cor ocre, uma bolinha de 1,5 centímetro de diâmetro e uma bolinha de 1,3 centímetros de diâmetro. E na cor rosa, uma bolinha de 7 milímetros de diâmetro. Com a bolinha maior, a gente vai dividir ao meio. Uma delas, a gente vai dividir novamente ao meio. E uma delas, a gente vai dividir em 4 partes iguais. Divide ao meio. E ao meio novamente. Aqui temos a cabeça, o corpo e as patas do cavalinho. Para fazer a cabeça, a gente vai precisar fazer a bolinha da massa e transformá-la numa gotinha achatada. Essa parte maior vai ser a parte do focinho e a menor é a região dos olhos. Então, a gente vai dobrar ele aqui no meio, levemente. Cuidado para não marcar muito a massinha aqui com a marca dos dedos, dá uma alisada nela. E esta é a carinha do cavalo. Com a outra massinha maior, que vai ser o corpo, a gente vai fazer uma coxinha. E achatá-la. Na parte de cima, que é menor, a gente vai colar na cabeça do cavalo. Agora a gente precisa modelar as 4 patinhas, serão iguais. Agora nós vamos colar as patinhas ao corpo. Aplica um pouquinho de cola em cada uma delas. E é só fazer a colagem. Essa peça, o cavalinho vai ficar sentado depois, então a gente vai colocar ele aqui e delicadamente achatar um pouquinho para baixo. Assim ele vai ficar reto na parte de baixo e vai ser uma peça que facilmente vai parar sentadinha depois de seca. Com a bolinha de 1,5 centímetro da cor ocre, a gente vai fazer uma coxinha e aqui a gente vai achatar até ela ficar bem fina. Ela vai ficar em média aqui com uns 2 milímetros de espessura. Com uma tesourinha de bico fino, a gente vai fazer vários recortes, mas sem separar até o final. Tipo uma franja no rabinho do cavalo. E vai enrolar aqui até uma extremidade encontrar com a outra. Já fazendo uma leve ondulação aqui, ó, para dar o formato ao rabo do cavalo. Com a esteca de faquinha, a gente vai prolongar o risco que a tesoura fez, só marcando até o final do rabinho do cavalo. Cada um deles. Agora basta aplicar um pouquinho de cola na extremidade mais fina, que foi onde a gente acabou desenhando o restante do rabinho, e aplicar aqui no cavalinho. Tomando cuidado para ele não perder a posição de ficar sentadinho. Ó, como vai ficar por baixo, então, e do lado. Ele tá todo encostadinho aqui na superfície.
Com a outra bolinha de ocre que sobrou, a gente vai fazer a crina dele. Então, da bolinha, a gente vai fazer um rolinho e já vai deixar meio tortinho assim, ó, tipo uma sobrancelha. O detalhe é que uma ponta ele vai estar um pouquinho mais fino e a outra a gente vai deixar um pouquinho mais grossa. Veja só. Então, aqui ele tá mais grosso e aqui mais fino. A espessura dele é mais ou menos a mesma, do começo ao fim. Com a tesourinha de bico fino, a gente vai recortar 1, 2 vezes. E vai separar isso aqui, que vai ser a franja, e torcer levemente, ó, cada uma delas sem separar da peça. E com a esteca de faquinha, a gente vai desenhar o restante da franja. Pega de baixo e vai até em cima, virando um pouquinho, ó. Porque essa marcação que a gente está fazendo em cima vai servir para a gente complementar o desenho do outro lado. Cabendo mais uma. Do outro lado, de onde a gente parou, a gente segue até embaixo. Com cuidado para não amassar a parte da frente, que a gente fez primeiro. Então, ele fica dos dois lados, certo? Aqui, a gente vai aplicar um pouquinho de cola na parte de baixo dela, sem colar os cachinhos, que esse a gente vai ajeitar na cabecinha do cavalo. Então, aqui, ó, colocou bem no meio da cabeça dele aqui, e vem trazendo a crina, entortando um pouquinho para o lado. Nesse formato. Aqui a gente já deixa de um jeito que não vai prejudicar a pintura do olhinho. A gente quer um olhinho aqui e o outro ali. Então, do jeito que tá aqui não vai atrapalhar. Como ficou atrás. Essa colinha que tá aparecendo aqui, ela vai ficar totalmente transparente depois de seca, então não tem problema aparecer um pouquinho. Com a massinha rosa, a gente vai beliscar só um pedacinho da massa e vai reservar o restante. E vai dividir ao meio, fazendo 2 bolinhas bem pequenas que serão as narinas do cavalo. E aqui a gente vai aplicar uma narina deste lado e a outra narina deste lado. E com o auxílio de um boleador, a gente vai pressionar aqui um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado. A massinha marrom que sobrou para as orelhas, a gente vai dividir ao meio para fazer as 2 orelhas. Faz a bolinha. E da bolinha, a gente vai esticar ela no formato da orelha. Quase um losango de massa. Tomar cuidado para fazer as 2 do mesmo tamanho. Fez o rolinho, apertou uma pontinha e a outra pontinha. Vai dando o mesmo formato. Veja, são bem parecidas. A massinha rosa que sobrou, a gente vai dividir ao meio e fazer o mesmo formato que foi feito a orelha. Esticou para um lado, esticou para o outro lado. Agora a gente aplica aqui e aperta. Para finalizar o pezinho da orelha, a gente pode marcar aqui e dar uma dobradinha, para dar um acabamento. A mesma coisa a gente faz com a outra orelha. Encaixou aqui. E agora, de novo, faz a marquinha.
Para colar a orelhinha, a gente vai colocar uma desse lado aqui e outra desse lado. Aplicou um pouquinho de cola, posicionou a orelhinha, encostou, apertou o pezinho. Posicionou a orelhinha, encostou, apertou um pouquinho. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para ela secar no lugar certo. Veja. Com a tinta branca, a gente vai marcar um olhinho aqui e o outro olhinho aqui. Depois que a peça estiver seca, pode ser de um dia para o outro, a gente vai pintar os detalhes do olhinho. E com a caneta marcadora permanente de 1 milímetro de espessura, a gente marca a boca, esse aqui eu já tinha desenhado a boquinha dele, e marca as sobrancelhas. E assim ficou pronto o nosso cavalinho. Para mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal. Tchau!